Existe um alimento simples, barato e presente na cozinha de milhões de famílias que, durante muitos anos, foi tratado quase como um vilão. Enquanto inúmeras pessoas passaram a gastar cada vez mais dinheiro com suplementos, vitaminas importadas e produtos que prometem retardar o envelhecimento, esse alimento continuou ali, na geladeira de casa, esperando para ser redescoberto. Curiosamente, hoje ele voltou a receber a atenção de médicos, nutricionistas e pesquisadores que estudam o envelhecimento saudável. E o motivo é bastante simples: poucas opções conseguem reunir tantos nutrientes importantes em uma única porção. Estamos falando do ovo, um alimento comum, mas que pode desempenhar um papel importante na preservação da força muscular quando faz parte de uma alimentação equilibrada. Depois dos 70 anos, muitas pessoas acreditam que perder força é apenas uma consequência inevitável da idade. Afinal, é comum ouvir frases como "isso é normal para quem está envelhecendo" ou "depois de certa idade o corpo não responde mais". Embora o envelhecimento realmente provoque mudanças naturais no organismo, essa visão não conta toda a história. Hoje sabemos que existe uma grande diferença entre envelhecer e envelhecer com qualidade de vida. Existem pessoas que chegam aos 80 ou até aos 90 anos caminhando sozinhas, fazendo suas compras, viajando, cuidando da própria casa e mantendo uma rotina ativa. Ao mesmo tempo, outras enfrentam grandes dificuldades para realizar tarefas simples muito antes disso. A pergunta que muitos pesquisadores tentam responder é justamente esta: por que algumas pessoas conseguem preservar a autonomia por tantos anos enquanto outras perdem força muito mais cedo? A resposta não está em um único fator. A genética tem sua influência, é verdade, mas ela representa apenas uma parte da equação. Os hábitos mantidos ao longo da vida continuam exercendo um papel decisivo. Alimentação, prática de atividade física, qualidade do sono, controle de doenças crônicas e até o convívio social ajudam a determinar como o organismo enfrenta o processo de envelhecimento. É por isso que cada vez mais especialistas defendem que nunca é tarde para melhorar os hábitos. Mesmo pessoas que passaram décadas sem cuidar da alimentação podem obter benefícios importantes ao adotar escolhas mais saudáveis. Entre todas essas escolhas, a alimentação ocupa um lugar de destaque. Nosso corpo depende diariamente de proteínas, vitaminas, minerais, gorduras saudáveis e diversos outros nutrientes para manter o funcionamento adequado dos músculos, dos ossos, do cérebro, do coração e do sistema imunológico. O problema é que, com o avanço da idade, muitas pessoas passam a comer menos. Algumas relatam falta de apetite. Outras dizem que cozinhar para uma ou duas pessoas deixou de fazer sentido. Há ainda quem elimine determinados alimentos porque ouviu, há muitos anos, que eles poderiam fazer mal. Aos poucos, sem perceber, a alimentação fica menos variada e menos nutritiva. É justamente nesse ponto que o ovo reaparece como um grande aliado. Durante décadas, ele foi evitado por milhões de pessoas devido ao colesterol presente na gema. Talvez você mesmo tenha ouvido algum médico, um vizinho ou até um familiar dizer que o ideal era consumir, no máximo, 1 ou 2 ovos por semana. Essas recomendações eram muito comuns e refletiam o conhecimento científico disponível na época. Entretanto, a ciência não permanece parada. À medida que novas pesquisas são realizadas, antigas recomendações podem ser revistas. Foi exatamente isso que aconteceu com o ovo. Nas últimas décadas, estudos envolvendo milhares de pessoas ajudaram os pesquisadores a compreender melhor a relação entre o colesterol presente nos alimentos e o colesterol encontrado no sangue. Hoje sabemos que essa relação é muito mais complexa do que se imaginava no passado. Para a maioria das pessoas saudáveis, o colesterol consumido na alimentação exerce uma influência relativamente pequena quando comparado a fatores como excesso de alimentos ultraprocessados, sedentarismo, obesidade, tabagismo e predisposição genética. Isso não significa que qualquer pessoa possa consumir ovos sem nenhum cuidado. Pessoas que apresentam condições específicas, como algumas doenças cardiovasculares ou alterações hereditárias do colesterol, devem seguir sempre as orientações do médico. Mas, para grande parte da população, o ovo voltou a ocupar seu espaço como um alimento nutritivo que pode fazer parte de uma alimentação equilibrada. Essa mudança de entendimento despertou novamente o interesse da comunidade científica. Afinal, poucos alimentos conseguem oferecer uma combinação tão rica de nutrientes com um custo relativamente baixo. Em um período em que muitos produtos são vendidos como soluções milagrosas para o envelhecimento, o ovo continua sendo uma opção acessível para praticamente todas as famílias. Ele pode ser encontrado facilmente, é simples de preparar e combina com diferentes refeições ao longo do dia. Essa praticidade faz toda a diferença, especialmente para quem busca manter uma alimentação saudável sem complicar a rotina. Mas o que realmente chama a atenção dos especialistas não é apenas a praticidade ou o preço. O ovo reúne proteínas de excelente qualidade, vitaminas importantes para o funcionamento do organismo, minerais essenciais e compostos que participam de processos fundamentais relacionados ao cérebro, aos músculos e ao sistema imunológico. Em outras palavras, ele fornece uma verdadeira combinação de nutrientes que trabalham em conjunto. Não é por acaso que muitos profissionais de saúde o consideram um dos alimentos mais completos disponíveis atualmente. Talvez você esteja pensando que tudo isso parece bom demais para ser verdade.
Afinal, se o ovo realmente possui tantos benefícios, por que ele passou tantos anos sendo evitado? Essa é uma pergunta bastante comum e mostra como a ciência evolui constantemente. O conhecimento muda porque novas pesquisas são realizadas, novas evidências aparecem e aquilo que parecia uma verdade absoluta décadas atrás pode ser reinterpretado à luz de informações mais recentes. Esse processo faz parte do próprio avanço da medicina e da nutrição. O importante é compreender que as recomendações atuais são baseadas em um volume muito maior de estudos do que existia no passado. Ao mesmo tempo, também é importante evitar outro extremo. O fato de o ovo ser um alimento extremamente nutritivo não significa que ele seja milagroso. Infelizmente, a internet está repleta de vídeos prometendo resultados impossíveis, afirmando que um único alimento é capaz de reconstruir músculos, eliminar doenças ou rejuvenescer o organismo. A realidade é muito diferente. Nenhum alimento possui esse poder. O que realmente faz diferença é a soma de hábitos saudáveis mantidos ao longo do tempo. O ovo pode ser um excelente aliado dentro desse conjunto, mas ele nunca substituirá uma alimentação variada, a prática regular de exercícios, uma boa hidratação, um sono de qualidade e o acompanhamento médico quando necessário. Ainda assim, existe um motivo muito específico pelo qual médicos e nutricionistas costumam destacar esse alimento quando o assunto é preservar músculos depois dos 70 anos. E esse motivo vai muito além da proteína que ele contém. Para entendê-lo, primeiro precisamos compreender o que acontece silenciosamente dentro do organismo durante o envelhecimento e por que manter a massa muscular se torna um dos maiores desafios dessa fase da vida. Com o passar dos anos, nosso organismo muda de maneiras que nem sempre conseguimos perceber. Algumas transformações são visíveis, como os cabelos grisalhos, a pele mais fina ou as rugas que surgem naturalmente com a idade. Outras, porém, acontecem silenciosamente, sem causar qualquer sintoma evidente no início. São mudanças que ocorrem dentro do corpo, dia após dia, e que só costumam chamar nossa atenção quando começam a interferir nas atividades mais simples da rotina. Levantar-se de uma cadeira já exige um pouco mais de impulso. Carregar 2 sacolas do supermercado parece mais pesado do que antigamente. Subir uma escada faz o coração acelerar mais rapidamente, e caminhar por longas distâncias passa a exigir pequenas pausas. Como essas mudanças aparecem aos poucos, muita gente acredita que elas fazem parte apenas do envelhecimento e que não existe nada capaz de desacelerar esse processo. Mas a ciência mostra que essa história é bem mais interessante do que parece. Uma das maiores transformações que acontecem depois dos 70 anos envolve justamente os músculos. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas eles representam muito mais do que força para levantar pesos. Os músculos participam praticamente de todos os movimentos que fazemos durante o dia. Eles permitem que você saia da cama sozinho pela manhã, mantenha o equilíbrio ao caminhar, levante-se do sofá sem precisar de apoio, carregue compras, tome banho com segurança, cozinhe, cuide da casa e aproveite momentos simples ao lado da família. Quando a massa muscular diminui, não é apenas a força física que vai embora. Aos poucos, também diminuem a autonomia, a confiança para realizar tarefas sozinho, muitas vezes, até a vontade de sair de casa por medo de quedas ou limitações. Esse processo recebe o nome de sarcopenia. Apesar do nome complicado, seu significado é bastante simples. Trata-se da perda gradual de massa muscular e de força que acontece naturalmente com o envelhecimento. O importante é entender que natural não significa inevitável ou impossível de desacelerar. Durante muito tempo acreditou-se que perder músculos era apenas uma consequência da idade e que pouco podia ser feito para mudar isso. Hoje sabemos que alimentação adequada, atividade física regular e alguns outros hábitos saudáveis conseguem reduzir bastante a velocidade dessa perda em muitas pessoas. Para entender por que isso acontece, imagine os músculos como uma casa que está sendo reformada todos os dias. Algumas paredes antigas precisam ser retiradas, enquanto novos tijolos são colocados em seu lugar. O organismo funciona de maneira muito parecida. Todos os dias ele destrói proteínas musculares antigas e produz novas proteínas para substituí-las. Esse processo de renovação acontece continuamente desde o nascimento. Durante a juventude, ele ocorre de forma extremamente eficiente. O corpo responde rapidamente aos exercícios, recupera-se com facilidade e utiliza muito bem os nutrientes provenientes da alimentação. Porém, conforme envelhecemos, essa capacidade começa a diminuir lentamente. É justamente nesse momento que entra um conceito conhecido pelos especialistas como resistência anabólica. Embora o nome pareça difícil, a ideia é bastante simples. Pense em uma chave que antes abria uma porta facilmente. Com o passar dos anos, essa fechadura fica mais resistente e a mesma chave precisa de um esforço maior para funcionar. Algo parecido acontece com os músculos. Quando somos jovens, pequenas quantidades de proteína já estimulam o organismo a produzir novas fibras musculares. Depois dos 70 anos, esse estímulo passa a ser menos eficiente. Isso significa que o corpo continua conseguindo construir músculos, mas precisa receber proteínas de excelente qualidade e estímulos frequentes para realizar o mesmo trabalho que fazia décadas antes.
Essa é uma das razões pelas quais médicos e nutricionistas passaram a dar tanta importância à qualidade da proteína consumida pelos idosos. Não basta apenas comer mais. É necessário oferecer ao organismo proteínas que realmente forneçam todos os aminoácidos essenciais de que ele precisa. E é exatamente nesse ponto que o ovo chama tanta atenção. Ele é considerado uma proteína de alto valor biológico porque contém todos os aminoácidos essenciais em proporções muito próximas das necessidades do corpo humano. Em outras palavras, fornece uma matéria-prima extremamente completa para que o organismo continue realizando a renovação dos músculos mesmo durante o envelhecimento. Talvez você já tenha ouvido falar que as proteínas são formadas por aminoácidos, mas poucas pessoas entendem realmente o que isso significa. Uma comparação bastante simples ajuda a visualizar esse processo. Imagine que você precise construir uma casa utilizando diferentes tipos de tijolos. Se faltar apenas um tipo específico, toda a construção pode ficar comprometida. O organismo funciona de maneira semelhante. Existem aminoácidos que ele consegue fabricar sozinho, mas existem outros, chamados essenciais, que só podem ser obtidos através da alimentação. Quando esses aminoácidos estão presentes em quantidade adequada, o corpo possui melhores condições para reparar tecidos, produzir enzimas, fabricar hormônios e renovar a musculatura. O ovo reúne todos eles em um único alimento, motivo pelo qual continua sendo considerado uma das proteínas mais completas disponíveis. Entre esses aminoácidos existe um que desperta a atenção especial dos pesquisadores, a leucina. Ela participa do processo que sinaliza ao organismo que chegou o momento de produzir novas proteínas musculares. É como se fosse um interruptor que ajuda a ligar a fábrica responsável pela manutenção dos músculos. Isso não significa que comer ovos fará alguém ganhar músculos automaticamente. Nenhum alimento possui esse poder. Entretanto, quando a leucina faz parte de uma alimentação equilibrada associada à prática de exercícios de fortalecimento, ela contribui para criar um ambiente mais favorável à preservação da massa muscular. E é justamente aqui que muitas pessoas cometem um erro sem perceber. Algumas acreditam que basta consumir proteínas para resolver o problema da perda muscular. Outras fazem apenas atividade física, mas não fornecem ao organismo os nutrientes necessários para reparar os tecidos. Na realidade, essas duas estratégias funcionam como parceiros inseparáveis. Os exercícios enviam ao corpo a mensagem de que aqueles músculos continuam sendo necessários. A alimentação fornece os materiais utilizados nessa manutenção. Quando um desses fatores está ausente, o resultado costuma ser menor. É por isso que especialistas insistem tanto na combinação entre boa alimentação e movimento, especialmente depois dos 70 anos. Mas talvez a característica mais interessante do ovo seja que seus benefícios não terminam na proteína. A gema, que durante décadas foi injustamente descartada por muitas pessoas, concentra uma enorme variedade de nutrientes importantes para o organismo. Entre eles está a colina, uma substância pouco conhecida pelo público, mas considerada fundamental para o funcionamento do cérebro e do sistema nervoso. E compreender por que esse nutriente desperta tanto interesse entre os pesquisadores ajuda a explicar por que o ovo voltou a ocupar um lugar de destaque nas recomendações para um envelhecimento saudável. Depois de compreender por que o ovo oferece proteínas de excelente qualidade e reúne nutrientes importantes para o cérebro, os músculos e o sistema imunológico, surge uma pergunta bastante prática. Afinal, existe uma forma correta de consumi-lo? Será que qualquer preparo oferece os mesmos benefícios? Essa dúvida é muito comum e merece atenção, porque a maneira como um alimento é preparado pode influenciar bastante o resultado final da refeição. A boa notícia é que, no caso do ovo, não existe nenhuma receita complicada ou ingrediente difícil de encontrar. Na verdade, as formas mais simples de preparo costumam ser justamente aquelas que preservam melhor suas características nutricionais. O ovo cozido continua sendo uma das opções mais recomendadas. Além de ser extremamente prático, ele não exige a adição de óleo, manteiga ou outras gorduras durante o preparo. Isso significa que praticamente todos os nutrientes presentes no alimento permanecem disponíveis, enquanto a refeição continua relativamente leve e fácil de encaixar na rotina. Muitas pessoas gostam de cozinhar alguns ovos de uma só vez e deixá-los armazenados na geladeira para consumir ao longo da semana. Essa estratégia pode parecer simples, mas ajuda bastante a evitar escolhas impulsivas quando a fome aparece. Em vez de recorrer a biscoitos recheados, salgadinhos ou alimentos ultraprocessados, existe uma opção nutritiva pronta para ser consumida em poucos minutos. Outra alternativa muito interessante é o ovo poché. Embora algumas pessoas pensem que seja uma receita sofisticada, ele nada mais é do que um ovo preparado em água quente, sem necessidade de fritura. O resultado é uma textura macia e um alimento que preserva muito bem suas propriedades nutricionais. Já os ovos mexidos também podem fazer parte de uma alimentação saudável, desde que sejam preparados com pouca gordura. Uma frigideira antiaderente ou um pequeno fio de azeite costuma ser suficiente para obter um excelente resultado. O objetivo não é eliminar completamente a gordura da alimentação, afinal ela também desempenha funções importantes no organismo, mas evitar exageros que acabam aumentando desnecessariamente as calorias da refeição. A omelete merece um destaque especial porque representa uma excelente oportunidade para enriquecer o prato com outros alimentos saudáveis.
Ao acrescentar espinafre, tomate, cebola, brócolis, cogumelos, pimentão, abobrinha ou outros vegetais, você transforma um alimento já bastante nutritivo em uma refeição ainda mais completa. Cada vegetal acrescenta vitaminas, minerais, fibras e compostos antioxidantes diferentes. Quanto maior a variedade de cores no prato, maior tende a ser a diversidade de nutrientes oferecidos ao organismo. Essa é uma estratégia simples, acessível e muito utilizada por nutricionistas para melhorar a qualidade da alimentação sem recorrer a suplementos caros. Por outro lado, isso não significa que o ovo frito precise ser completamente eliminado da rotina. O problema raramente está no alimento em si, mas na quantidade de gordura utilizada durante o preparo e na frequência com que esse tipo de refeição é consumido. Preparar ovos mergulhados em óleo todos os dias certamente não representa a melhor escolha. Porém, consumi-los fritos ocasionalmente, dentro de uma alimentação equilibrada, dificilmente será o fator determinante para a saúde de alguém. O que realmente faz diferença é o padrão alimentar construído ao longo dos meses e dos anos, e não uma refeição isolada. Esse é um ponto muito importante porque muitas pessoas acreditam que precisam seguir uma alimentação perfeita para cuidar da saúde. Na prática, perfeição não existe. O que existe são escolhas feitas repetidamente. Uma refeição menos saudável em um determinado dia dificilmente causará grandes prejuízos, assim como uma refeição extremamente nutritiva também não resolverá todos os problemas de uma vez. O organismo responde principalmente àquilo que fazemos de forma constante. Por isso, médicos e nutricionistas costumam dizer que consistência vale muito mais do que perfeição. Outro aspecto interessante é que o ovo pode estar presente em praticamente qualquer refeição do dia. Durante muito tempo, ele foi associado quase exclusivamente ao café da manhã. No entanto, não existe nenhuma regra que determine esse horário. Ovos podem fazer parte do almoço acompanhando arroz, feijão, legumes e salada. Podem aparecer no jantar em forma de omelete com vegetais. Também podem enriquecer sopas, saladas ou servir como uma opção prática para um lanche da tarde. Essa flexibilidade facilita bastante o aumento da ingestão de proteínas sem necessidade de grandes mudanças na rotina. Os especialistas também observam que distribuir o consumo de proteínas ao longo do dia costuma trazer vantagens para pessoas idosas. Muitas vezes, o café da manhã consiste apenas em café com pão, enquanto praticamente toda a proteína é consumida apenas no almoço. Quando o organismo recebe pequenas quantidades de proteínas de boa qualidade em diferentes momentos do dia, ele encontra mais oportunidades para realizar a manutenção dos músculos. Isso não significa que exista um horário mágico para consumir ovos, mas sim que vale a pena pensar na distribuição das proteínas ao longo das refeições. Outro benefício bastante conhecido das proteínas é o aumento da sensação de saciedade. Refeições ricas em proteínas costumam manter a fome controlada por mais tempo quando comparadas àquelas compostas principalmente por alimentos ricos em açúcar ou farinha refinada. Para muitas pessoas, isso significa menos vontade de beliscar doces, biscoitos recheados e outros produtos ultraprocessados entre uma refeição e outra. Aos poucos, essa simples mudança pode melhorar significativamente a qualidade da alimentação. Também vale a pena prestar atenção às combinações. Um café da manhã composto por ovos, uma fruta e uma fatia de pão integral fornece proteínas, fibras, vitaminas e carboidratos de absorção mais lenta. Uma omelete preparada com legumes oferece uma refeição rica em nutrientes e naturalmente colorida. Ovos acompanhados de feijão, arroz e salada continuam formando um almoço equilibrado e bastante completo. Não existe uma combinação única considerada perfeita. O segredo está em variar os alimentos ao longo da semana para que o organismo receba diferentes vitaminas, minerais e compostos bioativos. Outro erro bastante comum é imaginar que basta aumentar o consumo de ovos para resolver todos os problemas relacionados à alimentação. O organismo humano necessita de muito mais do que proteínas. Frutas fornecem antioxidantes importantes. Verduras e legumes oferecem fibras, vitaminas e minerais essenciais para diversas funções do corpo. Leguminosas, como feijão, lentilha e grão de bico, também contribuem com proteínas e nutrientes valiosos. Oleaginosas, como castanhas e nozes, oferecem gorduras saudáveis. Quanto mais variada for a alimentação, maiores são as chances de atender às necessidades nutricionais do organismo. Também é importante lembrar que não existe uma quantidade universal de ovos que sirva para todas as pessoas. As necessidades variam conforme idade, peso, nível de atividade física, presença de doenças e composição geral da dieta. Algumas pessoas podem consumir ovos diariamente dentro de uma alimentação equilibrada. Outras podem precisar de orientações específicas fornecidas pelo médico ou nutricionista. Por isso, recomendações encontradas na internet devem sempre ser interpretadas com cautela, principalmente quando prometem resultados rápidos ou sugerem quantidades exageradas. Talvez a maior lição seja perceber que cuidar da saúde não depende de alimentos caros nem de soluções milagrosas. Muitas vezes, as melhores escolhas continuam sendo aquelas mais simples, acessíveis e fáceis de manter por toda a vida. O ovo representa exatamente esse tipo de alimento, nutritivo, versátil e apoiado por evidências científicas. Mas, por mais completo que seja, ele continua sendo apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior. Afinal, preservar músculos, força e independência depende da combinação entre alimentação equilibrada, atividade física, sono de qualidade, hidratação e outros hábitos que trabalham juntos. É justamente sobre esse conjunto de fatores que vamos conversar na parte final deste vídeo.
Depois de tudo que vimos até aqui, talvez a principal mensagem deste vídeo possa ser resumida em uma única ideia. Preservar os músculos depois dos 70 anos não depende de encontrar um alimento milagroso, mas sim de construir um conjunto de hábitos que trabalhem juntos todos os dias. Essa talvez não seja a resposta mais chamativa da internet, mas é, sem dúvida, a mais próxima daquilo que a ciência vem demonstrando ao longo das últimas décadas. Quando observamos pessoas que chegam aos 80, 90 anos ou até mais mantendo independência para caminhar, levantar-se sozinhas, viajar, brincar com os netos e cuidar da própria casa, percebemos que elas raramente atribuem sua saúde a um único alimento. O que normalmente existe é uma rotina composta por pequenas escolhas repetidas durante muitos anos. Infelizmente, vivemos em uma época em que soluções rápidas parecem muito mais atraentes do que mudanças graduais. Todos os dias surgem anúncios prometendo recuperar a juventude, reconstruir músculos em poucas semanas ou eliminar completamente os efeitos do envelhecimento. Muitas dessas promessas utilizam palavras como segredo, cura definitiva ou resultado garantido. Entretanto, quando analisamos as pesquisas científicas mais sérias sobre envelhecimento saudável, encontramos uma conclusão muito diferente. O organismo humano responde muito melhor à constância do que aos extremos. Pequenas mudanças mantidas durante meses ou anos costumam produzir resultados muito maiores do que dietas radicais seguidas apenas por alguns dias. Isso significa que o ovo, apesar de ser um alimento extremamente nutritivo, não deve ser visto como um herói solitário. Ele oferece proteínas de excelente qualidade, aminoácidos essenciais, vitaminas e minerais importantes para o funcionamento do organismo. Porém, todos esses nutrientes precisam trabalhar em conjunto com outros fatores para que seus benefícios sejam realmente aproveitados. Da mesma forma que não é possível construir uma casa utilizando apenas tijolos, também não é possível preservar a saúde utilizando apenas um único alimento. O organismo depende de uma enorme variedade de nutrientes distribuídos entre frutas, verduras, legumes, feijões, cereais integrais, oleaginosas, peixes, carnes magras, laticínios e outras fontes de alimentos naturais. Ao mesmo tempo, a alimentação sozinha também não resolve tudo. Os músculos foram feitos para serem utilizados. Sempre que permanecem sem estímulos durante muito tempo, o organismo entende que eles já não são tão necessários e passa a reduzir gradualmente sua massa. Esse é um dos motivos pelos quais a prática de exercícios físicos é considerada tão importante durante o envelhecimento. Não estamos falando, necessariamente, de treinos intensos ou de passar horas em uma academia. Para muitas pessoas, caminhadas regulares, exercícios com elásticos, musculação adaptada, hidroginástica ou atividades orientadas por um profissional já representam estímulos suficientes para manter os músculos ativos. O mais importante é encontrar uma atividade segura, prazerosa e que possa ser mantida por muitos anos. Existe um detalhe interessante que costuma ser destacado pelos especialistas. Quando a alimentação adequada e exercícios de fortalecimento são combinados, eles produzem um efeito muito maior do que cada um deles isoladamente. Os exercícios enviam ao organismo o sinal de que aqueles músculos continuam sendo necessários. A alimentação fornece os aminoácidos, vitaminas e minerais utilizados para reparar e manter essas fibras musculares. É como se um elemento preparasse o terreno enquanto o outro fornecesse os materiais para a construção. Separados, seus efeitos existem, mas juntos costumam ser muito mais eficientes. Outro hábito frequentemente esquecido é a hidratação. Com o avanço da idade, a sensação de sede tende a diminuir, fazendo com que muitas pessoas bebam menos água do que realmente precisam. Mesmo uma desidratação leve pode favorecer cansaço, tonturas, redução do desempenho físico e aumento do risco de quedas. Por isso, manter uma boa ingestão de líquidos ao longo do dia também faz parte de uma estratégia completa para preservar a qualidade de vida. Água continua sendo a melhor opção para a maioria das pessoas, embora sopas, frutas ricas em água e outras bebidas também contribuam para a hidratação diária. O sono representa outro pilar que muitas vezes recebe menos atenção do que merece. Enquanto dormimos, o organismo realiza diversos processos de reparação importantes para músculos, cérebro e sistema imunológico. Dormir pouco ou manter uma rotina de sono muito irregular pode prejudicar esses mecanismos naturais de recuperação. Embora nem sempre seja fácil dormir bem, principalmente com o avanço da idade, procurar manter horários regulares para dormir, reduzir estímulos luminosos antes de deitar e conversar com o médico quando houver dificuldades persistentes pode trazer benefícios significativos. Também vale lembrar que preservar músculo significa muito mais do que manter uma boa aparência física. Em pessoas idosas, força muscular está diretamente relacionada à independência. Ela influencia a capacidade de levantar-se da cama, subir escadas, caminhar com segurança, carregar pequenas compras, cozinhar, tomar banho sozinho e realizar inúmeras atividades que fazem parte da rotina. Quando a musculatura é preservada, aumentam também as chances de manter autonomia por mais tempo. E talvez esse seja um dos maiores presentes que podemos oferecer ao nosso futuro, continuar fazendo nossas próprias escolhas e mantendo liberdade para viver da maneira que desejamos. Outro ponto importante é compreender que nunca é tarde para começar. Muitas pessoas acreditam que, depois dos 70 anos, qualquer mudança terá pouco efeito. Felizmente, essa ideia não corresponde ao que mostram as pesquisas. Diversos estudos realizados com pessoas de idade avançada demonstram que melhorias na alimentação e a prática regular de exercícios podem trazer benefícios importantes mesmo quando iniciadas tardiamente. É claro que ninguém volta a ter o corpo dos 20 anos, mas isso nunca foi o objetivo. O verdadeiro objetivo é preservar a melhor capacidade funcional possível para cada fase da vida. Talvez você conheça alguém que começou a caminhar apenas depois da aposentadoria e hoje demonstra muito mais disposição do que tinha alguns anos atrás. Ou alguém que passou a cuidar melhor da alimentação e percebeu melhora na energia, na mobilidade ou até na autoestima. Essas histórias acontecem porque o organismo continua respondendo positivamente aos bons hábitos em qualquer idade. A capacidade de adaptação diminui com o passar dos anos, mas nunca desaparece completamente.
Por isso, em vez de buscar soluções extraordinárias, vale muito mais a pena investir em atitudes simples que possam ser repetidas todos os dias. Incluir proteínas de boa qualidade nas refeições, consumir frutas e verduras com frequência, manter uma boa hidratação, dormir adequadamente, reduzir alimentos ultraprocessados e permanecer fisicamente ativo são escolhas que, quando somadas, produzem um impacto muito maior do que qualquer promessa milagrosa encontrada na internet. O ovo se encaixa perfeitamente nesse contexto. Ele não é um remédio, não é uma fórmula secreta e muito menos uma solução capaz de impedir sozinho o envelhecimento. Seu verdadeiro valor está em oferecer ao organismo uma combinação de nutrientes importantes de forma acessível, prática e respaldada pelo conhecimento científico atual. Quando faz parte de uma alimentação equilibrada e de um estilo de vida ativo, pode contribuir para fornecer a matéria-prima necessária para que o corpo continue preservando músculos, força e disposição ao longo dos anos. No fim das contas, envelhecer bem não significa eliminar completamente as mudanças naturais da idade. Significa conviver com essas mudanças da melhor maneira possível, mantendo autonomia, equilíbrio e qualidade de vida pelo maior tempo possível. E essa construção acontece todos os dias, refeição após refeição, passo após passo, escolha após escolha. Não existe um único segredo escondido, mas existe um caminho bastante claro apontado pela ciência. Cuidar do corpo de forma consistente é o investimento mais valioso que podemos fazer para o futuro. Agora eu gostaria de ouvir você. Os ovos fazem parte da sua alimentação semanal? Quantas vezes por semana você costuma consumi-los? Escreva sua resposta nos comentários. A sua experiência pode incentivar outras pessoas que também estão buscando envelhecer com mais força, saúde e independência. E, se este vídeo trouxe informações úteis para você, compartilhe-o com amigos e familiares. Muitas vezes, uma informação baseada em evidências pode ajudar alguém a tomar decisões melhores e preservar a qualidade de vida por muitos anos.